Agora que nós estamos aí com a nossa gravação ativada, boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui já no nosso 9º encontro, ou seja, já findando aí, depois de hoje, só mais 3 encontros e a gente finaliza esta jornada, graças a Deus, né? Eu acho que depois que passa esse processo da gente realizar a implementação, já fica mais leve. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu slide. Olha aí, estamos aí. Estamos aí, então, com as rubricas de correção do tipo narrativo. Hoje, a semana passada, a gente falou um pouquinho da importância da reescrita, nós fizemos reflexões sobre a reescrita. Às vezes a gente não consegue fazer aquela reescrita que realmente a gente queria, mas isso tudo é um processo, né? Porque o aluno também não está acostumado com todas essas novidades que a gente está tendo, principalmente ali o ensino fundamental, em que as disciplinas já foram separadas, mas a gente sabe que a partir do momento que o professor vai conhecendo e que o aluno também vai conhecendo, as coisas acabam ali meio que entrando no eixo, com alguns desafios, é óbvio, a gente sabe disso, mas tudo isso faz parte aí, né, desse caminhar nosso da educação. Só o recadinho de manter as câmeras abertas, 75% da aula, porque isso está atrelado à frequência de vocês, está lá no manual do cursista, então, assim, sempre passando esse recadinho para vocês, para depois não ter problema, tá, gente? Nossa agenda hoje está dividida em 6 momentos, a gente vai ter um acolhimento, depois início de conversa, vamos trabalhar um pouquinho sobre a rúbrica, o em ação, depois a gente vai socializar e concluir a nossa reunião. Olha ali, reunião 9, rubricas de correção do tipo narrativo. Para o nosso acolhimento hoje, ele é um acolhimento assim, ó, vocês já estão vendo, e eu quero que vocês coloquem aí no meu chat quantos rostos você vê na imagem. Utilize aí o chat para responder. Sônia colocou que viu 11, a Márcia viu 10, a Gislaine viu 11, Fran Carlos 11, Silvana 11, Simone 11, Regiane 10, Cleonice 10, Célia 10, Isalba 10, vocês estão bom demais de ver rosto, gente? Todo mundo já respondeu, a Sinuê colocou 10 também. Flan Carlos mudou para 12 agora. Olha, eu vou dar até umas palminhas aqui, porque vocês estão muito bons de ver rosto. A primeira vez eu vi 10, quando eu fiz essa atividade. Mas, enfim, né? Para essa atividade, eles falaram que tem 11. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui até hoje achar o 11º rosto ali. É 11 mesmo, eu recontei. Eu errei na primeira. Eu não consegui achar o 11º rosto. Falei, gente, acho que eu tenho problema, eu só consigo ver 10, eu não consigo ver 11 de jeito nenhum. Mas que legal. A gente trouxe essa atividade para a gente refletir um pouquinho sobre algumas questões da nossa própria profissão ali como professor
de redação, né? Como professor que às vezes corrige tanto, né? E a gente olha tantas vezes um texto, mas será que a gente deixa passar muita coisa? Ou será que a gente consegue ver todos os detalhes? Então, percebam, isso é uma analogia, porque aqui vocês viram muito bem os rostos, né? Foram bem próximos, 10 e 11. Mas algumas vezes a gente faz essa mesma atividade e alguns vêm 6, 7, 8, e conforme eles vão vendo novamente, eles vão vendo mais. Por isso que eu falei assim, ó, o Francário já viu 12, né? Acontece também de ver 12, 13, às vezes o olhar que a pessoa tem ali, que ela consegue observar, ela acaba vendo mais. E a gente, então, trouxe esse acolhimento para fazer essa analogia, né, entre a imagem e a avaliação que a gente faz lá no nosso contexto escolar. Quando a gente vai dizer que nota, ou a ideia que a gente tem de acerto do aluno ter sido assertivo, ou do aluno ter cometido erros, equívocos, né, com os nossos olhos. Porque, na realidade, principalmente na produção textual, quando a gente corrige, a gente acaba tendo um olhar muito subjetivo, certo? Vocês concordam comigo que é subjetivo? Porque às vezes o que é bom para mim pode ser que para um outro professor não seja tão bom assim. Você sabe onde eu vi isso muito claro? Foi nesses últimos dias com a escolha da redação para o Agrinho. Eu indiquei a redação de uma aluna minha, do 9º ano, mas teve outros 9º anos também que indicaram. E o meu olhar de professora, eu indiquei a minha aluna, que foi a melhor da minha turma. Mas no meu olhar de professora, lendo as outras redações, que aqui a nossa escola não é tão grande, a gente conhece todos os alunos, e eu acabo sendo professores deles em outras disciplinas, teve de uma outra aluna, que era de uma outra série, que eu achei muito melhor que o texto da minha aluna. Só que a banca escolheu o texto da minha aluna. E aí a gente fala assim, nossa, que olhar que eles tiveram, né? Porque não é que eu não tive um olhar bom para o texto da minha aluna, mas eu achei o outro texto, eu achei que o outro texto estava mais organizado, que a outra aluna conseguiu se expressar melhor e tal. Então, quando foi para a banca já não achou o mesmo que eu. A banca já achou que o texto da minha aluna estava melhor. Então, são esses olhares, e é por isso que a gente fez essa analogia, né? Que, de repente, numa primeira leitura, numa primeira visão, a gente não consegue perceber tudo, mas a gente necessita analisar um pouquinho mais esses dados. E é por isso, gente, que a gente tem as rúbricas, né? E é por isso que a gente fala que avaliar é ter olhos de ver, né? Por quê? Porque realmente a gente tem que enxergar, não é só o que está explícito, aquilo que está sendo colocado. Você precisa também fazer inferências ali, né? E então eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu sei que vocês que corrigem tantas redações, aqui os professores que estão na disciplina de redação, que usam a plataforma, vocês percebem que lá na plataforma existem rubricas para que a gente faça essa correção. E vocês sabem dizer para mim como usar e mensurar os critérios para cada gênero textual? Ou não? Tá lá, eu quase não uso, eu só uso para distribuir uma nota. Como é que eu uso? Vou pedir para a Silvana falar para a gente. Silvana, como você usa essa rubrica lá na plataforma? Eu procuro, assim, me enquadrar o texto dentro daquelas orientações lá. Mas, assim, eu sofro, porque nem sempre é possível. Demanda muito tempo de leitura e de análise, e também fica muito a desejar, porque é muita coisa que se pede lá. Então, eu assim, vejo sempre a questão do gênero, eu vejo sempre aquelas marcas lá de autoria do próprio aluno e tal. Eu acabo assim focando em pontos básicos como esse, do gênero textual, da questão das marcas de autoria
e da questão do sentido ali que tem, porque se for pegar todas, a gente não consegue dar conta das correções. Não sei se é Verdade. isso, professora. Até coloquei um joinha ali, que várias coisas que você falou ali eu concordo, mas eu vou pedir para a Gislaine complementar ali com as experiências dela. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu estou tendo essa experiência aí da Redação Paraná, esse é meu primeiro ano, na verdade, né? Tenho 2 turmas e concordo com a Silvana, né, na questão de que é muita coisa ali para a gente observar e nem sempre a gente consegue ter um olhar para tudo, né? Quando a redação, eu sofro muito para corrigir, porque quando a redação era no papel, né? Não que eu não corrija ainda a redação no papel, mas a gente corrige mais superficial hoje, sei lá. E daí, às vezes, chega, não dá tempo, e ainda falta alguns, e daí já tem que passar na plataforma. Então, eu sempre falo, eu sempre corrigi assim, 2 vezes a redação de cada aluno. Primeiro, eu não conseguia corrigir a ortografia, né? E o tema, né? Que ele trabalhou. Então, eu corrigia primeiro a ortografia, daí voltava e olhava o tema, se tinha coerência, né? E o da redação ali da plataforma é um pouquinho diferente, né? Sei lá, às vezes dá certo em alguns textos, às vezes não dá certo, e assim vai. Muito bem, isso mesmo, Gislaine. Deixa eu ver aqui, mais uma. Alguém quer falar? Vou deixar livre agora a terceira pessoa. Ai, não briguem, gente. Muita gente brigando aí para falar. Pode falar, Silvana. Assim, eu penso que seria muito importante a ter na plataforma uma correção que a gente pudesse marcar o texto do aluno, sugerir que ele abrisse e ele visse quais foram as solicitações, quais foram as modificações que a gente sugere, que a gente vê, né, porque é um olhar. Por mais que ele seja, assim, uma coisa, às vezes, limitada e, às vezes, não chega a ser no total do texto, mas eu acredito, assim, que essa forma de marcar ali, como foi feito na aula anterior, é algo, assim, necessário na plataforma. Que o aluno entre e ele veja, aqui está meu texto, a professora colocou isso, aquilo, aquele outro, e que ele mesmo consiga voltar nesse texto e fazer essa correção, sabe? Eu acho que isso já seria possível acontecer. Eu acho que falta, assim, vontade de realizar essa modificação nessa plataforma, porque a gente acaba ficando, assim, com muita dificuldade de chegar essa informação que a gente tem até o aluno. Porque o aluno, ele, na hora que você está do lado dele corrigindo o texto no caderno, é uma coisa, mas quando você vai corrigir lá na plataforma, é outra. A quem que você vai falar as coisas que ele precisa ouvir? Então, se fosse uma forma como aquele documento lá do Google, que pode ser alterado, seria muito mais proveitoso essa questão da correção ali tanto ortografia, quanto sentido, quanto questão de parágrafos, estrutura, organização, acho que ajudaria muito nós, professores, a fazer essa correção. Eu penso assim. Gislaine, eu já deixo você falar, mas só comentando ali da Silvana, nós já falamos, tá, Silvana? Nós pedimos também, porque a gente é formador, mas professores formadores, mas nós também somos professores cursistas e nós também somos professores da disciplina aí de redação. A gente já pediu, mas no final eu sempre coloco para vocês o link do Contribua Conosco, senão vocês podem entrar lá no material de vocês, que tal, Contribua Conosco lá no Contribua Conosco, aquela parte de sugestão, vocês podem colocar tudo isso, tá? Olha, poderia ter uma parte onde a gente conseguisse, coloca lá.
inclusive, quando a gente falou, a gente até falou mesmo de deixar ali como se a gente fizesse, como se fizesse os comentários lá no Google Apresentação, né? Já direto no texto do aluno, marca ali, né? E faz o comentário do ladinho ali. Isso é muito bom, mas não vou defender o pessoal que está fazendo esse programa, mas vou falar como programadora. Como programadora, a gente, quando vê de fora, usando o aplicativo, a gente pensa que é fácil. Mas como programadora, não é tão fácil assim ir colocando códigos. Eu acredito que eles estão tentando, que eles devam estar fazendo várias alterações, porque a gente já viu que agora as notas lá, a rubrica já aparece do lado do texto, né? Antes ficava tão perdido lá embaixo, né? Agora já aparece ali do ladinho do texto. Eu acho que isso já facilitou um pouquinho para a gente. Mas a parte da programação, ela é bem difícil ali para se manter. Pode falar, Gislaine? Não, eu só gostaria de falar assim que eu já corrigi a redação deles na observação, escrevi toda ela corrigindo no primeiro trimestre. E eu não vou fazer mais isso, meu Deus. Foi horrível. Eu sei. Bom, gente, eu vou passar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho dessa questão, dessa importância do uso da rúbrica, tá? Da rubrica. Por isso que elas estão ali. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Vou fechar meu microfone. A rubrica é fantástica, tá? Quando a gente fala aqui de rubrica, só para você ter uma ideia do conceito da rubrica. A rubrica, para quem nem sabe o que é importante saber, rubrica, ela trabalha com um conceito de avaliação. Existe, quando você faz uma avaliação, por exemplo, de um trabalho em grupo, tá? Ou de uma redação, você pode ter uma avaliação objetiva ou subjetiva. Quantas vezes, professor, você fazendo uma avaliação, o aluno falou assim, poxa, por que ele tirou 8 e eu tirei 6? Se para mim é a mesma coisa. Vocês já tiveram esse tipo de questionamento? Né? Já tiveram? Provavelmente sim, né? É algo muito comum. A rubrica, ela faz com que isso fique de uma forma tão clara para o aluno e para você, mostra, né, pro aluno que a avaliação ela é extremamente objetiva. Isso mesmo. Fica claro para o aluno, não fica algo subjetivo, fica claro para o aluno aonde ele não foi bem, aonde ele foi bem, quais foram os pontos desde o início, quando ele começou, e quando você foi lá e deu a avaliação, né? Então, rubrica é isso aí. Tem como usar? Tem, tá? Me acompanha aí nos próximos aulas, a gente pode desenvolver também alguns conteúdos sobre isso. Esse vídeo aqui foi bem rapidinho, mas só para falar essa questão mesmo, né, de que a rubrica ela acaba colocando ali uma padronização, né, padronizando a nossa correção. Eu falo assim que, eu não sei vocês, mas eu tenho muito aquela coisa assim, quando a gente corrigia no papel, que nem a professora falou ali, antes eu corrigia tudo no papel, levava para casa, fazia minhas anotações, marcava lá asterisco, número 1, depois atrás, observação 1, observação 2, 3, ia colocando os numerozinhos, papai. Enfim, nós acostumamos a fazer dessa forma. O que acontecia? Quando a gente pegava, por exemplo, lá aquela redação do Enzo, aquele Enzo, né? O que a gente fazia? Ai, meu Deus, é a redação do Enzo. Parece que a gente tinha um olhar todo diferente. Ele já dava tanto trabalho para a gente na sala que a gente já ia com aquele olhar minucioso para marcar bastante, para depois dizer, viu, Enzo, você tem que prestar mais atenção, olha o tanto de coisa que você vai ter que arrumar aqui, né? Mas o que acontecia? A gente fazia 1, 2, e acontece isso com a rubrica também, e se a gente fosse fazer várias correções, na última a gente já não estava mais corrigindo com o mesmo olhar aprofundado da primeira. Por quê? Por conta do cansaço e N coisas. Quando você tem a rubrica, o teu olhar vai ficando um pouco mais objetivo, tá? É por isso que ela é importante. É claro que quando a gente não usa ela, a gente acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas depois que você pega o jeito da rubrica, ela facilita e muito essa questão para a gente como avaliador. Se eu pergunto ali para vocês, ó, professor, qual é a importância do uso desse instrumento para as avaliações da redação? Então, essa é a importância, né, que a gente já viu agora, é trabalhar essa
essa padronização, é você não deixar de perceber em um, mas na realidade perceber em todos. Se eu quero olhar a temática, então a rubrica está me lembrando lá que eu tenho que olhar a temática em todos os textos. Se eu estou olhando a coesão e a coerência, a rubrica está lá me lembrando que eu vou olhar a coesão e a coerência em todos. Mas o que eu estou olhando, por exemplo, da coesão, eu estou olhando as conjunções, se elas estão sendo bem utilizadas, então está lá a rubrica para me lembrar disso. Então, acaba dando essa padronização, e a partir do momento que a gente vai utilizando, isso vai ficando um pouquinho mecânico. Não sei se aqui tem alguém que já corrigiu redações de vestibulares aí das faculdades, mas os corretores da faculdade dizem que a primeira correção, eles sofrem muito, mas depois, ali que eles já corrigiram, né, 10, 15 redações, diz que vai ficando tudo muito automático, porque a rubrica já está na mente, eles já sabem o que eles vão pontuar e o que eles estão buscando ali no texto, né? Então vai ficando tudo muito objetivo, como foi falado ali no vídeo para vocês. A rubrica Deixa eu só fantástica. passar mais uma vez aqui, isso. Então, assim, e para os estudantes? Isso faz diferença para eles? Faz. Quando o estudante conhece a rubrica que você está usando, ele também já vai ter em mente o que ele não pode fazer no texto dele, porque ele sabe que o professor está corrigindo. É claro, gente, que aluno é assim, aluno é aquele que testa. Se você deu a rubrica lá, ele escreveu um texto de qualquer jeito, e você não deu o retorno para ele, não deu o feedback, não apontou, ele vai falar, o professor nem está olhando direito, isso daí é só para enrolar a gente. E ele vai continuar fazendo os testes de qualquer jeito. A partir do momento que ele começa a ver que você está lendo, que você está corrigindo, porque você está dando feedback para ele, ele também vai mudando. Então, ele já vai perceber, olha, lá na rubrica da professora, ela vai corrigir a estrutura. Então, ele vai ter um cuidado maior com a estrutura, porque da outra vez ela apontou, ela disse que eu não escrevi um relato, ela falou que o meu parecia uma notícia, que não era relato, que eu contei a história, mas muito superficialmente, que isso e que aquilo. Então, tipo, ele já vai ter em mente, porque ele já foi corrigido, né? A professora corrigiu a marca de autoria. Ela disse que o texto não era meu, porque escreveu, teve palavras lá que eu não sabia dizer o significado, teve uma construção assim, que não é o meu perfil, que é uma estrutura muito maior do que aquilo que eu poderia, estou só aqui aleatoriamente, tá? Então, assim, o aluno vai perceber, né? Claro, gente, a gente não vai falar para o aluno assim, você não é o autor, né? A gente também tem que tomar cuidado. Ou você não fez, ou você errou, ou o teu texto está muito ruim. A gente não pode falar isso. A gente tem que também construir os nossos feedbacks de uma forma assertiva, de que não desanime aquele aluno e que ele tenha vontade de realizar as correções. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Mas a rubrica, ela sim, ela é indicada, então, para atividades complexas, né? E o texto, que é mais complexo do que a construção de um texto em língua portuguesa, não tem, né? Então, é por isso até que as disciplinas foram separadas, para que essa habilidade de escrita seja desenvolvida com um afinco aí maior, né? Porque, na realidade, a gente acaba trabalhando o desenvolvimento da escrita 2 vezes. O professor trabalha o mesmo gênero na língua portuguesa e depois é trabalhado o gênero na escrita, lá na redação. Então, a gente vai entender um pouquinho das rubricas que estão lá na nossa plataforma e também o porquê, o que é que a rubrica avalia e como ela é pensada. Então, a gente tem que entender que a rubrica, quando a gente ouve esse nome rubrica, a gente já sabe que é uma ferramenta, um instrumento ali de avaliação. Isso é óbvio. E ela segue alguns padrões. Ela precisa ser montada como uma tabela. Então, vocês percebem que lá na plataforma já vem como uma tabelinha ali, tem um campo de descrição de valores e ali o outro campo aberto para você ir colocando os valores. E ela avalia algumas habilidades específicas. Por que específicas? Porque, às vezes, o professor elenca aquilo que ele quer avaliar. Vocês falaram que
por exemplo, as rubricas da plataforma, elas são muito complexas. A gente vai entender, vocês vão perceber que muitas vezes eu não preciso avaliar todas aquelas rubricas que estão ali, ou, quer dizer, todos aqueles descritores, aquelas descrições que estão postas ali, tá? Então, a rubrica, geralmente, ela é uma tabela. Então, a gente tem a tabela do objetivo de aprendizagem, que são os critérios, que é essa primeira coluna aqui. É a partir dos objetivos de aprendizagem que eu elenco os meus critérios de correção, certo? Depois que eu elenquei os meus critérios, eu passo a distribuir aqui os níveis. Então, que níveis são esses? Por exemplo, atendeu parcialmente ou não atendeu, ou aproveitamento, teve um aproveitamento total, aproveitamento parcial ou um aproveitamento incompleto. Então, a gente pode colocar inúmeros níveis aí, inúmeros dizeres, tá? Só lembrando aqui que nesses níveis a gente não pode, por exemplo, colocar ali o texto base dos níveis como sendo ruim, um ótimo e o que não foi tão bom assim, ruim. Porque a palavra ruim, ela já detona algo, né, que despreza, que não dá tanta significância e o aluno acaba, de repente, por uma palavra, se desanimando ali da correção. Então, em esses níveis, a gente pode dar esses títulos e também colocar notas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho as competências que eu estou avaliando, aí eu tenho o nível 1, 2 e 3. Digamos que o nível 1 vale 10, o 2 vale 5 e o 3 vale 2. Então, eu consegui já estratificar a nota nesses níveis, tá? Então, olha só, cada nível é descrito de forma que os textos, perguntas, sejam específicos, com aspectos observáveis e que representem a expectativa para o processo avaliado, né? Então, para todo esse processo avaliativo que nós temos ali. Como que a gente trabalha, então, a questão do critério, né? Então, eu vou acessar com vocês aqui a escola digital. A escola digital, ela, na parte do aluno, ela traz todas as rubricas de todos os gêneros textuais da plataforma Redação Paraná. Então, eu vou dar um clique aqui, onde está escrito clique aqui, que ele já vai me direcionar lá para a escola digital. Já compartilhei com vocês aí. Só fechar. Então, olha só, é o site da Escola Digital Aluno. Entrei no site da Escola Digital Aluno, eu desço aqui, eu tenho, ó, critérios de avaliação, rubricas. Eu dou um clique, aqui eu tenho em PDF todas as rubricas dos gêneros textuais que tem lá na nossa plataforma. Então, por exemplo, como nós estamos estudando o texto narrativo, eu vou pegar o conto, tá? E vou abrir aqui para vocês, ó. Eu clico, ele já abriu o meu PDF. E aí, ele coloca aqui, ó, os critérios que eu estou avaliando. Quem gera esses critérios? O objetivo de aprendizagem. Então, o que eu quero avaliar? O tema, a adequação ao gênero, as marcas de autoria e as convenções da escrita, tá? Então, eu já tenho isso aqui para avaliar ali no meu texto. Depois, o que ele faz? Ele fala que cada critério desse tem um valor, né? Por exemplo, o tema, você pode avaliar de 0 a 5. A adequação ao gênero, de 0 a 20. A outra parte de adequação, adequação ao gênero eu tenho duas partes, né? A adequação linguística, discursiva e depois a adequação linguística. A adequação discursiva é de 0 a 20 e a linguística é de 0 a 15. As marcas de autoria de 0 a 10. As convenções da escrita de 0 a 10. Mas como que eu posso pegar essas notas e distribuir
para todos esses descritores que eu tenho aqui. Por exemplo, quando eu vou em adequação discursiva, olha quantas perguntas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perguntas. Então, eu teria que pegar esse 20 e dividir por 7, se eu fosse avaliar tudo que está ali na adequação discursiva, e depois pegar ainda esse valor, digamos ali, 20 dividido por 7, quase 3, 2,5, vamos dizer, que dá a pontuação para cada um desse item. E depois ainda pegar esse 2,5 e distribuir em níveis. Então, fica meio complexo, mas, de repente, eu estou lá no 6º ano, estou avaliando conto, mas eu não vou avaliar tudo. Eu vou avaliar somente se apresenta os estágios composicionais, a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Vou avaliar se a narrativa é construída de modo a deixar claro que tipo de narrador está contando a história. E vou analisar, de repente, aqui o tempo e o espaço da narrativa. Então, eu não vou analisar os 7, eu vou avaliar somente 3. Então, quando eu for mostrar para os meus alunos, eu não vou mostrar os 7. Por isso que já tem esse trabalho de você ter essa rubrica. Você pode tirar os outros e mostrar para o aluno só aquilo que você está avaliando. Porque você sabe que quando você for prestar atenção na correção, são só nesses 3 itens que você vai prestar atenção. Ok? A adequação linguística, mesma coisa. Então, vocês perceberam que a nossa rubrica aqui, ela não vem estratificada por nota. E é você, professor, que acaba tendo que fazer esse papel aí na ponta. E a gente vai entender depois como se faz isso aqui. Então, voltando aqui para o nosso slide, ali a gente já conheceu onde tem as rubricas e como elas vêm. Então, olha aqui, ó, mesma coisa, né? Eu tenho ali os critérios. Então, esses 4 critérios não pode faltar na avaliação de uma produção textual. Eu tenho que avaliar tema, eu tenho que avaliar adequação ao gênero, marcas de autoria e convenção da escrita. Esses 4, tá ótimo, né? Eu acho que aqui, convenção da escrita, de repente, deixa eu só voltar aqui, opa, passei sem querer. Esse número 4 aqui, de repente, não precisaria estar nessa rubrica, porque a plataforma já faz uma correção, não faz? Então, de repente, na hora da minha correção, eu posso estar percebendo isso, mas vai passar por 2 correções. Então, a plataforma já faz uma correção da escrita de alguns elementos, então, de repente, é algo que eu não precise corrigir novamente. Eu posso acabar dando mais importância a outras. Mas, na nossa plataforma, por enquanto, essa convenção da escrita está aí na nossa rúbrica, então, a gente também precisa passar por ela, tá? Depois que eu vi ali quais são os critérios, eu entendi os valores, o que eu preciso buscar na redação do aluno? As evidências. A evidência, por exemplo, de que ele está dentro do tema, a evidência, por exemplo, de que ele está dentro da adequação discursiva que eu estou avaliando. Então, aqui só tem um exemplo para vocês, tá? De um texto, e aqui do lado eu tenho um exemplo de 2 adequações discursivas. Ó, estou avaliando a adequação discursiva, onde diz que a argumentação que sustenta a posição assumida, conclusão com reforço do posicionamento defendido, ou seja, com o olhar de que ele escreveu ali uma argumentação que realmente está defendendo ali, está concluindo o posicionamento que ele apresentou inicialmente. Então, eu vou achar a evidência disso. E a segunda, por exemplo, há uma questão polêmica apresentada no texto, o autor posiciona claramente em relação à questão apresentada?
Então, é uma outra evidência. Então, eu busquei essas evidências lá no texto. Se tiver, aí sim eu consigo analisar se essa evidência ela se completa integralmente, parcialmente, ou se ainda há uma incompletude maior ali nela. É só achando a evidência que eu consigo avaliar corretamente ali através das rubricas. É disso aqui que a gente queria que tivesse na plataforma, né? A gente pintando assim, né? Verdade, também sinto falta disso. Depois que eu achei as evidências, aí sim eu vou lá para os níveis de qualidade. Então, por exemplo, apresentou, número 4 ali, apresentou todas as ideias conforme deveria. Não apresentou, né? Ele apresentou, por exemplo, o seu ponto de vista, mas não conseguiu argumentar de fato. 3, ou 2, apresentou o ponto de vista, mas não argumentou, só discorreu. E o 1 não conseguiu apresentar o ponto de vista nem argumentos, digamos assim. Então, aqui já é a estratificação daquelas evidências, para você conseguir dar a nota do maior para o menor, tá? E assim a gente fez também nas rubricas da plataforma. O tema, gente, ele é um só, então você pode ir ali de 0 a 5. Mas quando chega na adequação discursiva, no exemplo que a gente colocou aqui, ó, a gente pegou dois primeiros descritores. Então, a pontuação desse descritor era de 0 a 20. O que nós fizemos? Nós dividimos. Ó, eu vou avaliar o descritor 1, que é a primeira pergunta, e a segunda pergunta, que é o descritor 2. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 20 e dividi 10 para o primeiro descritor, para a primeira pergunta, e 10 para a segunda pergunta. E eu coloquei lá o título como plena. Depois, no segundo, eu coloquei como parcial. Daí, eu diminuí um pouquinho os valores, ó, 6 e 6. E depois, eu coloquei o terceiro como incompleto. Daí, eu diminuí um pouquinho mais o valor também. 3 e 3. Então, perceba. O total de 20 é a soma do plena. Então, ó, 10 mais 10 deu 20. Eu vou avaliar mais alguma coisa nesse descritor? Não. É só essas duas questões que eu vou avaliar, tá? Aqui eu estratifiquei, né, os meus níveis. Eu fiz aquela divisão de pontuação. Infelizmente, na nossa plataforma, principalmente ali para o ensino fundamental, o primeiro e o segundo ano do médio não traz essa estratificação. Então, às vezes, a gente precisa fazer ali, imprimir a rubrica e fazer um modelinho como esse aqui, para ficar mais fácil ali para a gente na hora de dar a nota, tá? Já para quem tem terceiro ano do ensino médio e que estão trabalhando com redações que são o texto dissertativo argumentativo, que é lá do Enem, a rubrica do Enem, ela já é estratificada. Então, é um modelo um pouquinho diferente desse, que já vem com os níveis. E aí, a correção acaba se tornando um pouco mais facilitada, até porque a redação do Enem, ela já tem uma nota específica lá, uma divisão de níveis, né? Então, aquela mesma rubrica, ela é posta lá para o terceiro ano. Então, para quem tem o terceiro ano, se for entrar, vai ver um pouquinho diferente ali. Mas as nossas são assim, tá? Agora, a gente vai fazer isso na prática. Como que isso vai acontecer? Primeiro, a gente vai entender os critérios ali expostos da nossa rubrica. Depois, a gente vai encontrar as evidências lá no texto que a gente vai corrigir. E depois, a gente vai verificar qual é o nível de qualidade que a evidência se enquadra. E, por fim, estratificar a pontuação
quando a rubrica apresentar só essa escala, que nem essa que eu apresentei agora. Ele só apresenta uma escala, ó, de 0 a 20, mas ele não está estratificado, ou seja, dividido por níveis aqueles valores, ok? Então, vamos praticar? Então, eu vou convidar vocês agora a estar praticando isso com a gente. Eu vou pegar aqui para vocês vou colocar, na realidade, aí no chat de vocês, o link da nossa atividade de hoje. Mas vocês não entrem ainda não, porque eu vou dividir vocês em equipes, tá? Só vou colocar aí já para não esquecer. Deixa eu só fazer um cópia aqui do meu arquivo. Então, hoje nós vamos ser divididos em 3 subgrupos. E nesses 3 subgrupos a gente vai ter uma atividade. Um para conto, um para crônica e um para relato. Eu vou abrir aqui o do conto, só para vocês verem, mas o do relato é tudo a mesma coisa, só muda um pouquinho os dizeres lá da rubrica. O que a gente vai ter, então? Eu abri o do conto, que é do subgrupo 1. Eu vou ter aqui o enunciado da atividade que vocês vão realizar, o texto do aluno que vocês vão corrigir. Não são textos grandes, tá? São textos curtinhos. Depois eu vou ter a tabela com a rubrica. Então, a nossa tabela com a rubrica, eu tenho aqui o critério, a pontuação e o descritor. Como que vocês vão fazer isso? O que vocês vão fazer? Vamos pegar aqui a pergunta 1. Pergunta 1. Tá? Esses aspectos ficcionais aqui, vocês podem até deixar junto com a 1, se quiserem, tá? Mas vamos pegar aqui a pergunta 1. O texto apresenta os estágios composicionais típicos do conto. Eu vou deixar colorido só para ficar mais fácil para vocês perceberem o que eu estou fazendo, tá? Então, é de 0 a 20. Quantas perguntas eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poxa, 2,5. Ah, mas eu acho que eu posso juntar esse aqui. Então, ficaram 6, ok? Ou, né, se vocês quiserem fazer de todos. Então, olha só. Essa pergunta, o que eu vou fazer? 20. Então, ela vai valer no total 2,5. Então, eu vou colocar aqui o meu título. Plena, parcial, opa, com R ali no meio. Incompleto. Vocês podem colocar outro título, tá? Só estou dando um exemplo. Eu vou primeiro estratificar desse primeiro. Eu acho que esse primeiro eu posso colocar, eu estou vendo se tem introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, eu vou colocar que esse aqui eu vou avaliar com 3, para não ficar 2,5 quebradinho ali. 3. Se contém tudo. Parcial, 2. E incompleto, 1. Certo? Estratifiquei aqui as minhas notas. Vou até deixar em vermelho para vocês saberem que esse aqui é a nota da primeira pergunta ali. Beleza. Só estou dando um exemplinho aqui que vocês vão fazer. Depois a segunda pergunta. A segunda pergunta acho que pode valer 2, que é só para ver se aborda aspectos ficcionais. 2. No parcial pode ser 1. E aqui no incompleto pode ser 1. Então, ó, 2 com 3, eu já tenho 5. Vou para a próxima. Terceira pergunta. Deixa eu só ir colocando de cores diferentes para vocês só perceberem o que eu estou fazendo, tá? Com verde fraco esse, né? Esse tá bom, tá bom. Então, vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Traz algum conflito inicial para gerar narrativa?
Ah, esse eu vou avaliar com 3. Então, 3, o parcial vai ser 2, porque eu acho importante ele ter esse conflito inicial. Então, por isso que eu coloquei 3. Claro que aqui a gente sabe que é tudo importante, mas como a gente está dividindo ali as formas de avaliação, tá? Então, a gente tem que dar nos pesos ali. Legal. Vou fazer essa divisão aqui, ó, do pleno até dar 20. E até eu ter dividido por todas as questões que está aqui. Tá? Então, depois eu faço o quê? Vou lá no meu texto. Ele teve, ó, numa pequena cidade interior havia um mistério nunca revelado. Teve um conflito inicial e todos os moradores tinham medo e andavam apavorados. Era um mistério nunca revelado que deixava todo mundo apavorado. Então, tá. Teve, então. Então, esse aluno, ó, aqui no aspecto, no conflito inicial, ele tem. Tá bem completinho, deu para entender, digamos assim, tá? Não tem. Então, eu vou lá e marco essa opção aqui. E aí, eu posso colocar aqui também, ó, na cor que eu coloquei lá, para eu saber que essa daqui é uma evidência dessa correção aqui. Entenderam? Entenderam? Expliquei bem explicadinho, hein? Então, vamos para atividade. Só que assim, ó, quem tá no conto não pensa que eu vou deixar tudo aqui, porque eu não vou apagar tudo. Vou deixar tudo limpinho para vocês. Eu vou dividir vocês em equipes agora, tá? As equipes são aleatórias. Acho que nessa parte, para vocês interagirem ali com todo mundo, pode falar, Cleonice. Ô, Gês, e a gente faz isso só na adequação ao gênero, só nesse critério? Ou todos os critérios? Todos os critérios ali, tá? Eu vou dividir aqui bem rapidinho. Deixa eu só abrir as minhas salas temáticas. Olha, vai ser assim, ó. O subgrupo 1 é o grupo que vai ficar aqui na sala principal. O subgrupo 2 e o subgrupo 3 vão para outras salas, como vocês já estão ali acostumados, tá? Então, o subgrupo 1 fica na tela principal e o subgrupo 2 e o subgrupo 3 vão para outras salas. Então, vamos lá. Em vez de eu tirar, eu apaguei. Oh, meu Deus. Não ficarão muitos, tá? Em cada subgrupo. Ficarão poucos aí, porque nós não estamos em muitos aqui, tá? Gente, como tá difícil hoje, eu tô excluindo vocês. Em vez de estar adicionando, eu tô excluindo. Beleza. Certinho agora.
Se você não receber o convite, é porque você vai ficar na sala principal. Só vai receber o convite quem está no subgrupo 2 e quem está no subgrupo 3. Eu mandei 3 links ali, não mandei? O subgrupo 1 é o que vai ficar aqui na tela principal, então vocês vão acessar ali o link do conto. O subgrupo 2 é a crônica. E o subgrupo 3 é o relato. Ok? Já vou colocar também esses outros links para vocês lá nas salas temáticas onde vocês estão. Gente, nosso grupo é o conto? Não sei. Então, Acho que eu acho sim, que né? Nós sim, ficamos porque aqui nesse grupo. porque ela, na verdade, não falou os nomes, né? Falou. Então, Mas não apareceu para mim para clicar no link. para mim também não. Então, é porque a gente ficou na sala na sala principal. Na primeira, né? Isso. Vamos perguntar para ela, olha aí. Nós ficamos na sala principal, acho que é o conto, né? Gese, confirma, somos nós mesmo? Sim. Conto, tá? Eu fui fazer aleatório, menino, e aqui, eu não sei, meu computador está muito lento, ele está demorando, décadas para entrar. Eu estou entrando pelo tablet, para vocês me ouvirem, me ver. Tá rapidinho, e é a mesma internet. E no computador está demorando séculos para entrar. Então, porque eu não vi... Eu acho que é esse mesmo o nosso, né? É o número 1 conto, tá? De vocês. Subgrupo 1 ficou aqui na tela principal. Tá. Beleza, então já tem uma colinha que a Gese já fez para nós. Eu desmanchei, vocês viram que eu desmanchei, né? Tirei um print. Ah, muito bem! Ai, meu Deus. Mentira, não tirei, não. Não, mas eu expliquei daquele jeito, porque muitas vezes a gente fala, e aí a hora que vai para o grupo, o pessoal não entendeu como era para fazer. Então, eu resolvi tirar aquele tempinho ali para explicar como que era para ser feito, tá bom? Pessoal, vou aproveitar e fazer a chamada de vocês, mas qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tá, acho que primeiro, então, dá para a gente faz a leitura do texto, e aí depois a gente pensa em quais descritores a gente aborda de cada critério, né? Eu não estou vendo o texto. Tá no chat. Quer que eu compartilhe aqui na tela principal? Mas, Eu agradeço. Eu acho que fica bom mesmo. mas nem há necessidade também, né? Tá.
Lembrando que esse que sim, link, né, pra vocês gente deixam escrevendo, né? esse link, deixa esse link guardadinho que vocês vão usar para pôr no diário formativo lá no finalzinho da aula, tá? Tá. Vamos salvar ele. Salvar o link? Então, passa para aqui no chat, João Carlos, por favor. Obrigada. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Uhum. O link já tá aí, gente. A gente não saiu da sala. Tá ali, ó. Tá Agora, nos comentários. agora para mim apareceu. Tá aparecendo já. Querem que eu leia? Ou todo mundo vai ler sozinho? Ai, pode ler. Acho que daí a gente vai acompanhando, né? Se quiser. Numa pequena cidade do interior, havia um mistério nunca revelado. Todos os moradores tinham medo e andavam apavoradas. Trata-se de uma pequena casa abandonada, onde morou em um antigo prefeito da cidadezinha. Após sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa. Gritos, portas se batiam, eram alguns sons que todos ouviam ao se aproximar da casa. Certo dia, 2 compadres resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ouvir barulhos de portas batendo. Os 2 ficaram muito assustados, mas não desistiram e entraram na casa. Perceberam que o barulho vinha do quarto, então subiram as escadas em direção ao quarto. Respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta, mas não havia nada lá dentro. Os 2 compadres resolveram andar por toda a casa. Os barulhos continuavam cada vez mais altos. Eles entraram na biblioteca. A porta se fecha e eles ficaram paralisados com aquilo que veem. Eles soltam um grito de horror ouvido por todos na rua. Desde esse dia, nunca mais se ouviu esses 2 compadres. E a cidade, que tinha um grande mistério, passou a ter 2, para o terror de todos os moradores. Bonitinho o texto. Não tem a série, né? Deve ser do Não, sexto mas ano, porque sexto- repete muita sexto ou palavra sétimo. casa. 6º ou 7º, né? Porque Casa. o gênero é do ponto. Apesar que trabalha em outras séries também, né? Tem, né? Acaba trabalhando quase todas. Mas o segundo trimestre trabalhando, acho, com o conto. No 7º, nesse segundo, né? No 7º e 6º. Eu tenho 7º, eu trabalhei já com eles, então é da faixa etária, né? Uhum. Tá, então, ali a gente vai adotar isso mesmo, o pleno, o parcial e o insuficiente, não, incompleto, né? Como que a gente vai fazer, então? Então, não sei se a gente usa ali, vai direto para adequação ao gênero, ou no tema também tem que dividir? Então, porque a gente colocou aquela hora as numerações, né? Isso, mas ela colocou na adequação ao gênero, né? No outro critério. O tema, será que precisa ou deixa assim? Ela falou todos, né? Todos, inclusive o tema, né? Tá. Uhum. Eu entendi que todos. Então já o tema já inicia. Mas daí a nota a gente coloca
Onde? A ideia, né? A ideia coloca ali no nota do professor? Eu acho que sim, né? Isso, ali na nota do professor. O pleno, o parcial e o incompleto, né, Gesi? Sim. Tá. Não, acho que embaixo, Francarlo. Melhor para escrever Embaixo já é a nota, não é? Pode por aí mesmo, Flancar, só que daí você vai ter que dar o espaço para ficar certinho nas divisões. Para fazer as colunas, né? Isso. Entendi. Para não precisar. Para não ficar repetindo, né? Só vou, acho que abreviar incompleto. Qual que é o outro? Parcial. Parcial e pleno. É o contrário. Primeiro o maior é do maior para o menor. Ah, tá. Primeiro é o pleno. Pleno. Parcial e incompleto. Isso. Tá bom, né? Tá ótimo, joinha. Isso, porque daí a gente vê. O conto apresenta... daí a nota a gente só coloca em 1, né? Porque daí como tem... Porque ali, esse tema, esse critério tema, só tem um descritor, né? Isso. Então, acho que a gente só marca X. Tá, mas a gente tem que ver qual era o tema solicitado, né? Vamos realizar a questão da redação. Leiam a redação do suposto aluno, discutem evidências. Apontem. Parece que não tem. Mas a ideia é o conto, né? E o tema seria... Conto de mistério. Conto de mistério, né? Tem um mistério. Mas aqui não tem a consigna instruindo, né? Isso, é verdade. Só tem a consigna para correção, aí como ele vai saber? Mas, enfim, é um conto, né? Vamos partir dessa ideia, né? Vamos pegar o parcial. Na verdade, é pleno, né? Se for o conto de mistério mesmo. Eu acho que é pleno, né? Mas a gente não sabe se o professor pediu um conto de mistério ou um conto qualquer, um conto de... Porque não tem o enunciado. Tem o tema, né? Um conto fantástico, né? Só tem o gênero. Só o gênero. E daí, assim, se a gente considera o pleno, vale o 5, né? Isso. Se a gente considerar o parcial, que nota que a gente daria? 3. 3, né? 5, 3 e... 0 ou 0. Porque dá ou 0 ou incompleto, que não atingiu, né, o tema. Ou 1. Sei lá. Porque fez. Ali, ela nunca colocou 0, né? Ela colocou sempre 1. Eu acho que ela falou pra gente não falar que o texto tá ruim, né? Seria 1, 3 e 5 daí, né? Acho que sim. Tá. Então vamos pegar o do pleno? Pleno. Tá. Então vamos para o próximo. Isso, adequação ao gênero. Agora a gente vê se a gente vai analisar agora todos esses descritores ou alguns, né? São 7 aqui. Vamos enumerar eles ou não? Acho que dá, né? Porque ele fica meio misturado aí. Enumera aqui? Isso. Porque aí a gente coloca aqui na frente, o 1 ele tá com tanto, né? Vocês estão vendo aí? Sim. O Francarlo, eu acho que aqui nas notas do professor, acho que a gente tem que marcar pleno 5, parcial 3 e incompleto 1. Aí a gente marca um xizinho, acho que na nota que a gente considerou, né?
Não sei. Eu vi que ela fez assim no exemplo. Parece que era, né? É que ela já pôs o exemplo aqui embaixo, né? É. Mas poderia Ah, ser, não, mas daí... mas poderia ser a nota mesmo. se colocar ali em cima, daí os outros critérios não vai bater. É, porque daí é só somar depois, entendeu? Aham. A Tá. gente só soma. Então vamos lá, o primeiro. O texto apresenta os estágios composicionais do conto, introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho? Sim, né? Sim, né? Sim, Eu acho que sim. sim. Vamos só ver aqui, dividir 20 por 7, né? Isso. Vamos ver quanto que vai dar cada descritor, quanto vai valer. Dá 2,85. Como que a gente coloca? Isso mesmo? Dá para fazer, acho que alguns valendo mais ou menos, não dá? Na verdade, ela falou que era para a gente escolher também só o que a gente fosse focar, né? Não precisa colocar todos, né? Eu acho que são Ou pode juntar. todos os critérios, mas Isso. Não ou todos pode os descritores. Isso, ou pode juntar igual ela disse. A Simone falou, aham. Qual que a gente poderia juntar? Será que o 2 dá para jogar para o 1? Eu acho que não. Os aspectos ficcionais? Ou talvez daria, porque introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho e os aspectos ficcionais, né? Acho que dá, não dá? Eu não estou achando outro ali para juntar. Eu acho que outro não cabe, Então, né? vamos. Então, Ou a tira o gente não número considera 2. todos. Não sei. Ou 4, 5, Nádia. A narrativa é construída de modo a deixar claro que tipo de narrador está contando a história, o tipo de narrador, e a forma de dizer do narrador é construída como a de alguém que conta uma história que observa, ou na qual está inserido. É que a 4 a 5 fala de narrador especificamente, né? As duas falam do narrador. Uhum. Acho que dá para juntar essas, então. Que daí a gente faz um bem bolado de narrador. Tá. Daí dá para juntar a 6 e a 7. Que Também? já fala de personagem, tempo e espaço. O que vocês acham? Ah, eu Tô acho legal. juntando já. 5, então. 1, 2, 3, 4. Ficaram 5, daí. 4. Cinco. 4 para cada, né? A nota. Isso, 4 para Isso, cada. 4 aham. para cada. Então, o primeiro eu vou pôr 4. Ele aborda os aspectos ficcionais? Eu não sou professora de português, mas eu acho que sim, né? Teve o suspense, teve tudo, né? Aborda os aspectos ficcionais. Uhum. Mas qual aspecto ficcional? Do suspense, da... O suspense? Voltando o aqui no mistério. Seria só esses estranhos barulhos, alguma coisa, mas não tem. Na verdade, só coloca ali um mistério no ar, né? Mistério, a gente não sabe só. o que é. Eu acho que precisava de mais coisa ficcional. Pode não? não ser, né? Pode ser um gato. É. E pode ser uma história verídica, talvez? Isso. Não é? Uhum. Só o fato dos Eles compadres têm nunca mais serem encontrados ali, né? Eles Isso têm aborda. Isso aborda, né? Então vamos dar um 3? Então dá um parcial, né? Aí ficaria quanto? 2 para parcial? 4, 2 e 1, se Dois, fosse né? incompleto? Dois. Acho que dá. Uhum. 2 ou 3. Traz algum conflito inicial para gerar a narrativa? O conflito inicial seria esse mistério que não foi revelado. O barulho, né? O barulho, aham.
Então, atende, né? Eu acho que sim, né, gente? Sim ou não? Sim, Vamos por 4. eu acho. Tá. A narrativa é construída de modo a deixar claro que o... Que difícil que é corrigir, né, gente? Nossa, muito! Eu demoro muito. Era isso que eu ia dizer, demora bastante, né, para corrigir. Aham. Aí você pensa, eu tenho 6 turmas, né? É muita coisa. São 200 redações, imagine, né? Nossa, Quase 200. É muito, É muita nossa. coisa. E depois, A se vai para a segunda redação, você pensa, puxa, mas será que eu considerei isso lá? Aí Isso, volta na na outra. anterior. Exatamente. Exatamente. E daí tem a questão do texto ser maior do que esse que a gente leu, né? Isso aham, mesmo. A narrativa é construída de modo a deixar claro que tipo de narrador está contando a história. A forma de dizer do narrador é construída como a de alguém que conta uma história que observa ou na qual ele está inserido. Ele deixa claro ali que é o narrador. Narrador que narra tudo, né? Ele não está inserido na história. Ele é um É observador, narrador né? observador. Aham. É, Ele deixa claro isso, deixa né? claro. Aham. Acho que 4 também, né? Eu acho que 4 também. Uhum. E as personagens apresentam uma construção coerente com suas características? Aí não, né? Ele não fala das Acho que características não. dos compadres, né? Só da Não. coragem, uma parcial, né? Que eles tinham coragem. O tempo e o espaço da narrativa são apresentados de modo a deixar claras as condições da produção do conto? Acho que dá para colocar um parcial aí de novo. Eu né? acho que dá É. também. Uhum. Porque ficou faltando, não é? Não dá muitas características de Ficou nada. meio no assim. ar. E ficou, aham. E não descreve muito o espaço. Até por isso fez a gente perceber, por exemplo, que seria um do 6º, 7º ano, né? É. Pessoal, posso dar uma dica? Vocês estão colocando as notas já, mas não deixaram ela estratificada aqui, ó. Eu fiz lá em cima no tema só para vocês observarem. 5 para o pleno, 3 para o parcial e 1 para o incompleto. Aí eu marquei um xizinho lá no pleno, porque foi o que vocês disseram que está dentro da temática. Então, aqui, por exemplo, ó, a primeira pergunta ali, número 1, que vocês enumeraram. 4 seria o valor pleno. E para o valor 3, vocês iam avaliar com quanto? Com 2? Com 2. Com 2. E para o incompleto? 1. 1. 1. A Então gente ia tá. fazer isso, mas daí ia ficar estranho, daí a gente não fez. Aí vocês marcam. Aí, ó, marquei o xizinho. Quer dizer que o dele tá completo. Entendi. Aham. Então tem que colocar as notas para as 3 Sim, situações e o X onde que é o válido. sim. Porque, ó, daí a gente vai somar, ó. São 5 perguntas, Entendi. né? 5 perguntas. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 20. E aí aqui você estratificou. Aí que nem aqui, ó, no X. Isso, Fran Carlos. Porque daí já sabe que aqui, onde está o xizinho, é o que o aluno alcançou. É o nível que ele chegou. Daquele descritor ali que vocês numeraram. Tá. Entendi. A gente ia fazer, mas daí a gente ficou confuso, porque os outros iam ter outro peso, né? Sim. Ok, obrigado. E aqui agora, gente, adequação. Tem que fazer todos os outros também? Acho que em Mas todas. os outros são outras notas também, né? Porque agora Não. são 15, Não vai dar tempo, vai ficar aqui até as 8? provavelmente. A adequação linguística. A situação que gerou o texto foi narrada de maneira clara e de modo a envolver o leitor? O que vocês acham? Vamos numerar de novo. A gente tem quantos aqui na adequação linguística? 15. 3? 5 para cada, né? Tá. Uhum. Vou pôr aqui 5 para cada. O Giancarlo, naquele anterior, tem que colocar também o 5, daí marca o X no 2 e o 1 ali.
5, 3 e 1? E, não, isso, na de cima ali. A às Jéssica vezes está já tá, colocando. Já completei aqui para vocês, para não ficar incomodado. Ah, mas é que já estava lá em cima, daí eu achei que era um gabarito aqui em cima. Ah, não, mas em cima ó, é do tema. O tema é outra nota, tá vendo? Não, aqui, ó. Ah, sim. Você Aqui, já ó. achou que era tudo igual. Ah, sim. É porque, na verdade, é tudo igual, né? É. Mas, enfim, tá ótimo. É porque talvez alguns critérios tenham um peso diferente. Diferente. Aham. Não, mas é dentro desse, ó. É que o nosso a gente fez o mesmo peso, né? Mas dá para fazer com Então, peso. é porque como já estava no primeiro lá em cima, já correspondia para a coluna inteira, entendeu? Ótimo. Mas Podia ter assim, deixado vocês explicar, né, Francardo? É que, né? É que tem alguns gêneros, por exemplo, aqui tem 5, mas tem 7 perguntas. Aí, de repente, eu quero fazer peso diferente. Uma eu avalio com 4, outra com 3, entendeu? entendi. É como a gente fez Ó, igual o para pessoal já todos, tá eu achei que o primeiro já ia dar para todos. Meu Tá, Deus, o povo já terminou, meu Deus. Agora, o que a gente faz para esse? Então, já deixa, vai ser essa quantidade de 5, 5, 5, né? Aí embaixo você só vai colocando o X. Era essa a ideia, mas eu repito aqui, não tem problema. Não é que a gente terminou, a gente foi chamado de volta, fomos abduzidos. Ah, acabou o tempo. Oi. Nós estávamos em dúvida nisso aí, se era no geral ou se em cada critério daquele ali a nota era diluída. Em cada critério daquele. Ó, por exemplo, aqui a adequação linguística do A COP, gente tá pode vendo? terminar, né, Estão fazendo gente? ali? Tem 3. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 15 e dividiram ali, ó, 5 para um, 5 para o outro e 5 para o outro. No pleno, naquele aluno que conseguir o descritor 1 ali no máximo, tá vendo? Ah, então tá, porque a gente só conseguiu chegar até a segunda parte, e na segunda parte ela foi total. Então, Ok. tudo bem. Então, vamos lá, gente. A gente vai fazer o nosso compartilhamento. Se vocês conseguiram fazer tudo, ótimo. Se vocês não conseguiram, vocês vão compartilhar até onde vocês conseguiram, dizer quais foram as dificuldades que vocês encontraram. Na hora que a gente está corrigindo, se esses valorzinhos não tiver estratificado, a gente de cabeça não vai saber quanto que vale cada um daquele ali e quais são para o pleno, para o incompleto, para o parcial. Então, assim, se tiver assim, rapidinho a gente marca e faz a correção. Eu ouvi várias pessoas ali falando, nossa, é difícil, é mesmo, não é fácil corrigir um monte de texto, não. Mas quando está assim, você consegue até corrigir um pouquinho mais rápido. Gente, eu não sei, né? Eu ainda tenho mal que a professora falou aquela hora que ela, no primeiro trimestre, acabou devolvendo para o aluno lá todo escrito, lá no comentário embaixo, o texto, e que, nossa, foi uma loucura. Mas para fazer isso aqui, às vezes eu não consigo fazer com uma leitura só, às vezes, dependendo do texto, eu preciso de mais de uma leitura também, para poder identificar algumas evidências, né, aqui do texto. Mas vamos lá. Eu vou pedir, então, vamos lá para a nossa roletinha, que eu adoro a roleta, gosto muito dela, vou compartilhar aqui com vocês. Nossa roleta só tem 3, vou compartilhar ali, 3 números, que é o subgrupo 1, subgrupo 2 e subgrupo 3. Aquele que for sorteado vai compartilhar já aí de antemão para nós, tá? Eu usei a roleta online mesmo, e eu vou girá-la, a gente ver qual vai ser o grupo que vai compartilhar aí a ideia. Grupo 2. Grupo 2, então, vai começar compartilhando a sua ideia. O grupo 1 vai fazer um comentário sobre a estratificação, sobre o que o grupo 3 fez, 2 fez, e o grupo 3 também, se puder, vai dar uma sugestão, ok? Então, o grupo 1 vai fazer um comentário, e o grupo 3, se puder, vai fazer uma sugestão ali para as colegas. Então, o grupo 2, eu vou colocar aqui, o grupo 2 é a crônica, é isso? Isso.
Ok. Então, grupo 2, crônica, posso compartilhar? Já está aqui abertinho. Posso? Elas fizeram a estratificação no geral, ó. Pode falar, meninas. Explica aí como que vocês entenderam, como que foi que vocês fizeram. Falar, Célia, você é Nós não melhor que eu para essa. Posso falar? Então, nós separamos ali, né? E como estava de acordo com o tema, sabe qual a dificuldade também, Geise? A gente não tinha a indicação, as diretrizes, como tinha que produzir. Então, para a gente analisar ali. Aí, O tema, né? a gente foi pelo gênero, tá? Então, Sim. de acordo com o gênero, estava de acordo, tá? Então, Certo. por isso que a gente colocou plena. E como é um item só, então não teve dúvida, sabe? A Sim. dúvida apareceu na adequação discursiva. O que a gente fez? A gente juntou a primeira, para dar a pontuação certa, para não ficar quebrada. Observando que a primeira e a segunda, elas eram bem, como é que fala? Similares. Aí colocamos em uma só. Aí deu 4 pontinhos, e aí a gente até teve um deles que daria para juntar com o outro, mas a gente deixou separado, para facilitar. Então, aí ficou dividido, né? 5 pontos para cada uma, dando 20, e aí fez a opção pela plena. Aí que chegou a dúvida da gente pegar, assim, se era por cada pontinho aqui, a gente pôr uma pontuação. Só que a gente viu que atendeu todos os pontos, a crônica. Então, aí foi dado plena 20 pontos. Mas o certo era para fazer do jeito que você falou, né? 5, 5 e 5, né? Sim, Então, porque quando a gente está na leitura do texto lá, corrido, às vezes a gente não analisa tudo, vai lá e dá a nota total, né? Já dá para ir lendo e analisando. O fato narrado foi descrito de modo interessante? Foi, então já marca ali nos 5 pontos, né? A forma de dizer do autor é construída como a de alguém que comenta algo? Sim, então já marca nos 5 pontos. As ideias e conteúdos apresentados contribuem? Sim, daí já marca nos 5 pontos. Então, assim, para ficar mais fácil ali na hora da correção, para não pensar num todo, tá? Então, poderia ter estratificado. Aqui deu certo porque ela foi plena, né? Mas no caso, assim, se ela não fosse plena, o resultado desse, então teria o ideal mesmo sempre é deixar por partes ali, né? Na pontuação. Pessoal da equipe 1, que vocês gostariam de comentar? Vamos, gente, correndo que a gente tem diário formativo para fazer hoje. Fala, Fran Carlos. Fran Carlos é da equipe 1, eu lembro. Fala, Fran Carlos. Um elogio, a questão das cores ali, sensacional, né? Deixa bem claro para a gente observar e já ir marcando. Dá para usar a questão ainda das cores. O verde está, né, bom também, né? O amarelo está ali um alerta, o vermelho está imparcial, né? Mas ali elas usaram de outra forma, na verdade, né? Porque não era essa a ideia. E difícil também para corrigir, porque eu vi a Geise falando e gesticulando ali de marcar o X no papel, mas a ideia também não é de usar o papel, é tudo no computador, né? E daí, com o redação, é bom que já tem ali do lado, você já vai ticando e dando a nota para chegar no final, já ter a média para você importar. E isso eu acho sensacional do redação, né? Só que está tudo compilado em alguns critérios específicos, né? E não assim detalhado igual ao gênero que está, né? Aí tem o PDF lá que ela mostrou, só que daí é para a gente imprimir para fazer no manual. E daí eu acho que cai por terra toda a ideia, que é todo digital. Quando vai para o papel, então o texto do aluno tem que ser escrito no papel. A correção, né? Daí fica uma coisa complicada. Carlos, pode falar. Na realidade, eu tenho uma estratificação assim minha, igual essa que vocês estão fazendo, com os gêneros que eu trabalho no 9º ano,
E daí, quando eu vou corrigindo, essa estratificação fica ali na minha mão, mas eu já vou dando a nota na plataforma, eu não anoto ali no papel para depois passar, eu já vou na plataforma, só que eu deixo ela comigo para eu ir vendo os valores, porque senão eu me confundo tudo com os valores, de quando é pleno, de quando é, né? de quando é incompleto. Uhum. Mas assim, ó, é algo também, gente, que a gente tem que pôr lá na sugestão para a plataforma, deles abrirem essa parte dos critérios ali da rubrica para a gente poder alterar e fazer essa estratificação. Eu acho que é algo que a gente pode pedir. Porque a gente discutiu ali, a gente viu quão difícil era, nós estávamos em 5 pessoas no grupo discutindo, né? Então foram 5 leituras, 5 opiniões para chegar no denominador comum, que seria a nota, né? E a gente demorou fazendo, a gente não concluiu, era um texto relativamente curto, então imagina isso em 200 alunos, né? Que eu falei que eu tenho 6 turmas, e quem tem mais? E a gente fez aqui também no documento do Google, né, colocando a nota. Também tinha que ser igual lá no redação, já dando pontinho para ele já ir somando automático, senão a gente tinha que passar depois somando tudo, né? Beleza, gente. Márcia? O prof, isso que ele comentou, por exemplo, dessa sugestão para essa nova plataforma, então, se a ideia é ser tão pontual, bem preciso, teria que a gente ler ali o primeiro tópico, por exemplo, e a gente selecionar e depois o programa mesmo, com aquilo que a gente selecionou com pleno, parcial, imparcial, ele já fazia nota, já calculava, porque a gente é de humanas, meu Deus, se a gente tiver que fazer cálculo aí, o negócio não tem como, não. É, por isso que eu falei, assim, é uma ideia legal da gente sugerir isso para a plataforma, para eles colocarem a rubrica, para que a gente possa editar as notas, né, para colocassem campos ali, para a gente estratificar. Não tem o campo lá de 0 a 20, ao invés de ter um campinho só, se tem 5 perguntas, 5 campinhos. Né? Daí a gente fazia uma basezinha, colocava e depois só ia ticando. Eu acho que, sei lá, eles podiam dar uma forma ali para a gente estratificar, né? Porque eu entendo vocês. Mas também assim, ó, a gente começa a fazer por aqui, depois fica muito automático, tá? É que a gente está refletindo sobre essa construção da rubrica, a forma de utilizar ela. Você começa fazendo isso, depois ela fica muito automática. Então, assim, não é aquela coisa assim, não dá para fazer. Dá. Talvez eu não consiga fazer hoje com todas as minhas turmas, mas eu começo a fazer com uma, depois eu vou para... Você entendeu? Porque vai ficando muito automático ali na hora da correção. Pode falar, Jane. Geise, mas a gente não dá conta, não, porque é 2 aulas de redação e leitura, mas tem a plataforma Leia também para a gente acompanhar. Não dá conta. É sobre humanos, a gente não dá, só se fizer trabalho extra na casa da gente. Não dá. Gente, nós estamos aqui no curso para a gente refletir as propostas, as ideias. Eu acho muito bacana a ideia da rubrica, tá? De repente, se vocês têm algumas, assim, questões, vocês podem pôr lá no Contribua Conosco, coloca lá as sugestões de vocês, as dificuldades, os desafios, tem que colocar tudo isso lá, tá bom? Daqui a pouco, já vou até colocar o link do Contribua Conosco. Não vai dar tempo hoje da outra equipe contribuir, mas porque a gente vai fazer o diário formativo, tá? Mas eu já vou colocar aí para vocês o link do Contribua Conosco. Se vocês não conseguirem já de imediato preencha assim que terminar a nossa reunião, tá? Eu já vou colocar aí para vocês. Olha aí o link. E vamos para o diário formativo, né, gente? Vamos lá? Acessem o Classroom de vocês. Deixa eu só fechar aqui. Voltar lá na primeira. Acessaram o Classroom. Estou, já lembrando. Moral. Aqui está o link da planilha de apresentação, da implementação. Clica nesse link depois e coloca o nome de vocês, porque eu vou seguir a ordem que está nessa planilha no dia da apresentação. Para você achar atividade, você vem aqui em atividades, vem aqui, atividade avaliativa 1, diário formativo. Clica
desce, 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 até aparecer. Deixa eu colocar aqui. Opa, por que não apareceu para vocês aí? Deixa eu voltar. Lá em atividades. Apareceu para vocês? Não, né? Ele não compartilhou, né? Agora foi. Ó, desce, 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 desce. Ele tá demorando, meu computador tá bem lento, vocês perceberam, né? E clica no arquivo que tem o nome de vocês completo. Olha o tanto de tempo que ele demorou para chegar aqui embaixo. Clica aqui nesse arquivo do diário formativo, tá? Eu vou abrir aqui e vou clicar no diário formativo. Quem quer que eu clique no seu diário hoje? Levanta a mãozinha aí. Opa. Ó, Silvan, Fran Carlos, Sinuê, um monte de gente levantou. Olha, tão bonitinho, colocaram capinha, corzinha, muito bem. Vou pegar o do Fran Carlos, que já chegou aqui. Fiz o meu. Hã? Já fez? Olha, que ótimo. Então, gente, olha, é bem simples. Vocês entraram no diário formativo. O meu computador está bem lento, então ele está demorando para carregar um pouquinho. A gente já fez o 2, o 3. E a gente está fazendo hoje o slide 4, tá? Slide 4 vocês vão preencher com o nome de vocês. Ó, o Fran Carlos já colocou o dele. A equipe que vocês participaram hoje, ó, o Fran Carlos foi grupo 1. Quem foi grupo 2, coloca 2. Quem foi grupo 3, coloca 3. A reunião é a 9, a data 3/8/2003. Aqui, ó, insira uma imagem que represente o aprendizado dessa reunião. Vocês vão lá no Google, copia uma imagem lá, traz essa imagem para cá, pode colar aqui. Ou para quem quiser, gente, aqui, ó, em cima, aqui no... Deixa eu abrir ele aqui, porque o meu... Eu tô lá no Class, eu não abri ele inteiro. Abri agora. Aqui, ó, no próprio Google Apresentação, a gente tem aqui esse botãozinho aqui de inserir a imagem, tá? É só dar um clique, inserir a imagem lá na pesquisa, ó. Pesquisar na web. Aí você já consegue pesquisar uma imagem para estar inserindo aí. Link da atividade. É o link da atividade que vocês fizeram. Lembra, ó, o grupo 1 é o link lá do conto, o grupo 2 é o link da crônica e o grupo 3 o link do relato, ok? Já coloca aí o link. Antes eu pensava, o que você pensava antes sobre a rubrica? Agora eu penso. O que você pensa agora? Eu sei que muitos pensavam que era bem complicada, eu sei que ela não ficou fácil do dia para a noite, não é isso, não vai acontecer assim, né? Mas eu acredito que hoje vocês já entenderam um pouquinho mais, um pouquinho melhor ali a rubrica que está lá na nossa plataforma, para que ela serve, por que é posto ali através de rubrica. Acho que vocês conseguiram já construir melhor esses conceitos. Quem conseguiu construir melhor, dá um joinha. Quem não conseguiu, dá um negativo, que também é importante eu saber se vocês construíram ou não aí. Legal. Coloquei ali, olha lá. Ah, é verdade, ó. O Fran Carlos já respondeu, né? Que ele achava muito complexo, ela achou muito prática, né? Só que a gente queria que ela tivesse dessa forma lá na plataforma, né, Fran Carlos? Posso falar a minha? Pode. Antes eu pensava que rubrica é complicado. E agora eu penso. E continua complicada, demandando muito tempo do professor. É uma avaliação sua, Célia, muito bem. Sim, é o que eu percebo. Né? A gente está aqui, gente, para refletir tudo isso, tá? Pensem assim, que nós estamos refletindo, Geise, levando mudança. Geise, Eu acredito que vocês levam já muita mudança daqui lá para a sala de vocês. Viu, Geisinelli? A crítica não é para você, tá? Ah, não, tranquilo. É a experiência de sala de aula. Tranquilo, gente. Silvana quer falar também? Está com a mãozinha levantada. Ah, ela queria... Deixa eu pegar o teu slide, Silvana. Peraí, deixa eu mostrar lá. Não, prof, nem precisa. É só eu tinha esquecido de baixar. Ah, tá. Então, beleza, gente.
Muito 10, todo mundo terminou de fazer o seu diário. Então, recadinhos, dia 11, sexta-feira da semana que vem, último prazo para entrega do diário e da implementação. Na quinta-feira da semana que vem, nós estaremos fazendo as avaliações, as autoavaliações, que são aqueles 2 formulários, tanto do implementação quanto do diário formativo, e já vamos terminar o diário formativo na semana que vem. Então, assim que a gente terminar o diário formativo na semana que vem, a gente já vai marcar como concluído, tá bom? Gente, ó, beijo grande para vocês. Fala, Tem Rê. tem uma pergunta ali, ó. Qual o link do nosso grupo? Ai, qual grupo que era o teu, Regi? É o 2. Prof, acho que é a Célia que está falando. É o Na 2. semana passada eu tive um problema na internet, porque choveu muito forte aqui em Ponta Grossa. Eu até te mandei uma mensaginha no particular. Eu vi. Posso fazer pela gravação, que no grupo que eu estava? Para completar ali o diário formativo, e daí Isso. você coloca essa observação, tá? Tá, obrigada. De nada. É o Bom, grupo 2. é o grupo 2, deixa eu já colocar aí para vocês, então, peraí. Só um pouquinho. Desculpa, Célia, te interrompi. Eu não vi, é tão rapidinho ali, que Sem eu problema. nem observei ali, gente, mas peraí, só um pouquinho. Ó, grupo 2, estou colocando no chat. Gente, mas ó, um beijo, um queijo para vocês, tudo de bom.